Olá, minhas amigas e amigos de Ideal Espírita, aos internautas, meu boa noite a todos. É com grata alegria e satisfação que estamos dando início a mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, com uma transmissão pelo programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Bem, na semana anterior tivemos a palestra com o nosso companheiro César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, onde ele abordou o tema "Todo aquele que se eleva será rebaixado", referente aos itens de 3 a 6 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje, dando aqui sequência ao mesmo capítulo, traremos para o nosso estudo e reflexão o tema Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que irá então do item 7 até o item 10. Antes, porém, eu gostaria de enviar as minhas saudações e agradecimentos ao nosso querido amigo Davi Ascenso, ele que é o coordenador e responsável por esses encontros aos domingos, contando também com a participação de outros companheiros, onde semanalmente tem nos brindado com belas exposições. Portanto, que o bondoso e o amado Jesus possa nos envolver, abençoar, nos guardar e nos proteger em sua divina e infinita paz. Bem, meus amigos, quando nós buscamos ali o apóstolo e o evangelista Mateus em seu evangelho, no Novo Testamento, isto no capítulo 11, versículo 25, ele descreve as seguintes palavras do meigo Jesus: "Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes e por as teres revelado aos simples e aos pequenos." Observando esses ensinamentos, como em muitos, deixados pelo nosso querido e amado Mestre Jesus, em princípio aqui parece até mesmo ser um contrassenso, ou mesmo o contrário à sua justa e amorosa posição frente à sublime missão de que ele estava investido na terra para implantar o reino de Deus. No entanto, ao expressar tal verdade, seu intuito não era desprezar, nem tampouco abandonar aqueles que mais tinham instrução e cultura, previdência e autossuficiência política e religiosa, de homens, como sabemos, proeminentes, como os fariseus e escribas, que versados e profundos conhecedores da lei mosaica, eles jamais admitiam quaisquer contestação e qualquer conceito por parte ali dos cristãos. Então a cegueira espiritual daquele povo era tamanha que eles próprios não se permitiam entrever ou compreender a natureza da missão de Jesus, interpretando como sendo o quê? Uma falsa e herética doutrina que viria então corromper e destruir as leis vigentes, que eram ali civis, disciplinares, quando na verdade dizia que seu propósito era outro, que não pensassem o contrário, garantindo então diante de vossos opositores que não teria vindo que para destruir a lei ou os profetas, mas sim cumprir os mandamentos do Pai que estás nos céus. Então essa era a versão que ali Jesus trouxera naquele momento. Então era uma casta sem alcance moral,
sem maturidade suficiente para entenderem o que o Cristo trouxera ao mundo, acreditando de antemão que Jesus era um feiticeiro, né? Um revolucionário, que ali viera apenas para se proclamar um novo rei, cujo objetivo era o quê? Derrogar as escrituras sagradas, pervertendo os partidários ali da lei judaica. Até mesmo há uma passagem no Evangelho em que Lucas, no capítulo 23, versículo 2, capítulo 3, ele se reporta ao conselho dos principais líderes do povo judeu, que se levantaram contra Jesus e o conduziram então até ali a presença do governador Pôncio Pilatos, sob a justificativa e acusação que ele estava subvertendo a nação judaica, proibindo inclusive o pagamento de impostos a César, se auto-intitulando Messias e Rei. Então, diante disso, Pilatos então interrogou Jesus: é mesmo o Rei dos Judeus? E replicando, disse Jesus: tu está me dizendo que sou rei. E Pilatos, então, não tendo nada do que lhe censurar ou acusar, dirigindo-se aos principais sacerdotes e àquela tumultuada multidão, exclamou: não vejo culpa alguma neste homem. Mas vejam, pessoal, o fato de Jesus ter afirmado ser o Messias e Rei não estava para aqueles homens que, temerários, imaginavam a sua consagração final entre o povo judaico, mas sim conforme as suas sinceras e verdadeiras palavras ao dizer que o seu reino não era deste mundo. Poderia até mesmo se considerar um rei segundo o mundo, mas um rei dos justos e simples, dos pobres e humildes de coração. Então, perseguido e julgado por blasfêmias e heresias, Jesus acabou sendo condenado a morrer numa infame cruz como um conspirador político e religioso. O fato de Jesus haver revelado as máximas da Boa Nova aos pequenos e simples e pobres de espírito e ter as ocultado dos sábios e prudentes faz dos primeiros pessoas preparadas e aptas para receberem de corações e almas abertas as lições consoladoras e libertadoras ali daquele meigo Jesus Nazareno, colocando-se humildes e então resignados à vontade do Criador, com isenção de prevenções e preconceitos que eram sociopolítico-religiosos, sem se nominarem, contudo, poderosas, ou acreditando serem infalíveis e superiores às demais. Então, sobre isto, em São Lucas, no capítulo 18, versículo 9 a 14, Jesus ele descreve uma parábola sobre aqueles que se confiavam como sendo muito justos, desprezando os outros, numa demonstração de falsa humildade. Onde, então, 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Então, conta esta parábola desta forma. E ali um era o quê? Fariseu e o outro era publicano. O fariseu, então, estando de pé, ele orava assim consigo, todo inflamado. Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, ali com o dedo em riste. E jejuo, dizia ele, 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Pois bem, o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas ele batia assim no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador.
Notamos então que o fariseu, diferente do publicano, sem nenhuma humildade de coração, arrogante e descaridoso, colocando-se acima dos valores morais que não possuía, tratando ali Deus de igual para igual, como a rebaixá-lo numa clara pretensão de ser atendido ali em seus rogos e caprichos insolentes. Então Jesus, ele faz desta parábola uma justa relação. Sim, uma justa relação. Comparando ali a prepotência desse fariseu aos sábios e prudentes daquela mesma época. Que por conseguinte somos nós hoje. Somos nós atualmente. Repetindo os mesmos erros, enganos, apenas o quê? Numa nova roupagem, que é esta nova reencarnação que nos foi oportunizada. Melhorados um pouco, é certo, mas ainda, pessoal, impregnada daqueles velhos traços que não conseguimos abandonar nem nos libertar. E naquele período rude e sombrio, onde perseguiam e zombavam daqueles pobres cristãos, que amavam, guardavam e praticavam os mandamentos do céu, onde a imposição e desejo do mais forte, como sabemos, oprimia o mais fraco, sem algum comprometimento com o bem e o progresso. Então é que foram, dessa forma, ocultadas a eles as sublimes revelações do Pai Maior, cabendo até aquela conhecida advertência de Jesus: quem tem olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. Então, desse modo, entendemos que ninguém está forçado a mudar de ideia ou de opinião da noite para o dia, somente para agradar esta ou aquela pessoa. Porque, meus amigos, nós somos livres por nossas escolhas, desejos e vontades, acreditando o que seja de melhor e de mais certo. Cabendo o quê? Respirar o clima de evolução que nos compete, procurando compreender e aceitar pontos de vista diferentes do nosso, sem tentarmos transformar ninguém pela força. Isto é conforme as sábias palavras ditas pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Então Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, jamais abandonará seus filhos eternamente. Jamais. Todavia, quando esses se mostram ou se mostrarem rebeldes, vez ou outra, indiferentes aos nobres e superiores propósitos divinos, como um pai de família, o que acontecerá? Deus o deixará sofrer as consequências de sua tola e mesquinha imprevidência, do que mesmo plantou, como aquele remédio amargo que deverá conduzir o doente mais rapidamente à cura, até que desperte, reflita e retifique de seus erros e enganos, do mal causado para si e aos seus semelhantes. Por isso que Deus deixa a esses a procura dos bens e segredos da terra, porque entregues a si mesmo, aprenderão pelo trabalho, aprenderão pelas vicissitudes da vida a valorizar as oportunidades recebidas. Então, sobre isto, até mesmo disse o profeta Ezequiel, como nós podemos ali ver nesse primeiro slide. Então dirás, Jeová, o Senhor teu Deus: não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido. Se desvie do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, desviai dos vossos
maus caminhos. Agora vejam a seguir o que escreveu, nos deixou o evangelista Lucas. Aí no próximo slide, né, isto já no Novo Testamento. Vamos lá ver. Ele assim afirma: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está aí. Essas são duas exortações que nos mostram e atestam o grande e incondicional amor de Deus por seus filhos, criados não para sofrer, mas para serem felizes. Mas, como os seus mandamentos sempre foram corrompidos e esquecidos ao longo de muitas gerações entre os povos, reis, líderes e imperadores, assim fizeram e trataram o Filho de Deus a seu turno. E o Espiritismo, meus amigos, sendo este consolador prometido por Jesus, muitos até mesmo se espantam e criticam sem conhecimento de causa o porquê desta nova doutrina. Tendo aí, então os espíritos superiores à sua disposição, por fazerem tão poucos esforços para nos convencer, né, as pessoas aqui, desta insofismável realidade. Os céticos, ao invés de analisarem então os seus questionamentos, os seus procedimentos, para chegarem numa conclusão mais racional e lógica, eles preferem explorar, né, e se ocupar simplesmente daqueles que acreditam deter a luz da boa-fé com humildade, arrogando-se a tal ponto como se Deus, vejam, é que estivesse feliz e obrigado em ter que provar alguma coisa para satisfazer as suas presunções. Isto é, não seriam os ateus e materialistas incrédulos que precisariam se convencer da existência de Deus e de seus princípios. Mas Deus é quem deveria estar à sua disposição, provando a sua onipresença e onipotência. E sabemos, diante disso, que as coisas não funcionam assim na grande harmonia do universo. Pois Deus tudo vê, tudo sente e tudo sabe, sem ter que prestar contas a ninguém. No entanto, não é o homem que comanda o tempo e o espaço, imaginando que poderá se evadir, né, ocultando aos olhos de Deus seus pensamentos e atitudes, mas, segundo o que nós lemos agora lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, em mais um slide, vamos lá. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Está aí, né? Então, desde que os incrédulos sustentem uma fé hipócrita, egoísta e orgulhosa, desejando impor as suas condições e privilégios sem que as mereça, o que ocorrerá, pessoal? Recairá sobre esses a advertência de Jesus. Aquela máxima extraordinária que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será exaltado. A propósito, o escritor Richard Simonetti, em seu livro A Presença de Deus, ilustra uma bela e singular história, onde então um velho e analfabeto árabe, ele costumava a cada noite orar com tanto fervor, mas com tanto fervor e carinho,
que certa vez o rico, né, chefe de uma grande caravana, chamou até a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tamanha fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel então respondeu: grande Senhor, eu conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim, né? Indagou o chefe admirado. O servo humilde então explicou: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Aí ele voltou a perguntar: quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O fiel servo sorriu e acrescentou: quando se ouve passos de animais ao redor da tenda, ou da barraca, né? Como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, é lógico. Respondeu ali o chefe bastante surpreso. Então o velho crente, né, convidou-o para fora ali da tenda e mostrando-lhe o céu onde brilhava a lua, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: veja, Senhor, aqueles sinais lá em cima, no céu, não podem ser dos homens. Então, nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Felizes os que creem sem terem visto. Esta, meus irmãos, é uma notável expressão de Jesus ao apóstolo Tomé. Ante o memorável episódio ocorrido entre os outros 11 discípulos, que ali jubilosos exclamavam de que o Mestre havia ressuscitado e que estivera com eles, afirmando isso para Tomé, né? Dizendo: olha, vimos o Senhor, ele esteve conosco. Mas ali, reticente, né, o discípulo descrente respondeu: mas se eu não puder ver os sinais dos pregos em suas mãos e em seu peito, e poder enfiar os meus dedos nesses sinais, não acreditarei. Pois bem, 8 dias depois estavam ali novamente reunidos os discípulos na casa de Tomé. E estando as portas fechadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Depois disso disse a Tomé: olhe, Tomé, olhe as minhas mãos e meu peito, estenda tuas mãos e as toque. Não sejas mais incrédulo, mas fiel. E Tomé finalmente exclamou admirado: meu Senhor e meu Deus. Foi quando Jesus ali acrescentou, né, naquelas palavras que dissemos: porque me viste, acreditaste. Felizes os que creem sem terem visto. Até mesmo, meus amigos, tem aquela expressão, né, muito utilizada por nós até hoje. Quando alguém não acredita ou duvida de nossas palavras e atitudes: ah, você é igual a Tomé, né? Precisa ver para crer. Não é assim? Então, como nos assevera o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que o poder de Deus ele brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, uma vez que deverá ser derramada intensamente por toda a parte, por todos os lugares. Dizendo isto, ninguém estará deserdado de vossos ensinamentos. Todos sem exceção terão um lugar ao sol. O conhecimento ele não foi revelado para ficar encerrado dentro das bibliotecas virtuais
ou insulados nas mentes humanas. Não foi. Mas esta luz da verdade espiritual é para que todos vejam, aprendam, todos sintam e se acheguem até ela. Agora vamos imaginar aquela situação daqueles 11 discípulos, né, ali surpresos e assustados que avistaram Jesus, tivessem ocultado a verdade ao apóstolo Tomé. Isto, vendo assim, analisando, não estariam eles ali faltando com a solidariedade e a fraternidade àquele amigo desavisado em anunciar o singular e feliz acontecimento, né, que era ali a presença de Jesus? Não seria a falta de fraternidade? O que seria então de Tomé caso o excelso e divino amigo não houvesse mostrado e possibilitado o caminho da fé, sem exigência dos olhos que pedem para ver? Cegos, meus amigos, cegos, pois são aqueles que não a veem. Por isso, então, nos destaca o nobre codificador por parte daqueles que tudo negam, duvidam, sobrepondo uma resistência materialista e orgulhosa, onde precisarão, sentir as angústias da própria descrença, a fim de reconhecerem a grandeza de Deus sem admitir as consequências da vida ao acaso, pois o acaso não existe. Deus, na sua sabedoria, lhe emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Portanto, como dissemos há pouco, vale aqui repetir, não caberá ao incrédulo dizer diante do Altíssimo: se o Senhor, como sendo todo onipotente, desejas realmente me convencer, terás que ser por este ou aquele meio, neste momento e não de outro. Porque assim me apraz, assim eu quero. Quanta arrogância, né? Bem, pessoal, mas que os incrédulos não se desapontem, procurando acalmar a sua estúpida, né, soberba, pois Deus e os espíritos que estão por toda parte, sendo os agentes, executores diretos na grande obra geral do universo, não se submeterão às suas exigências e caprichos. Pois em vão seriam seus esforços, né, ao tentarem derrogar as leis imutáveis ou invariáveis do Criador. Pois do contrário, imaginemos Deus fazendo a vontade de cada um. Isto seria uma bagunça. Que estabilidade teria as coisas no universo? Nenhuma. Tomando até mesmo de uma simples comparação, que diríamos de um subalterno que pretendesse impor as suas decisões acima do seu superior? Então, da mesma maneira, Deus não está sujeito aos homens, mas escuta e atende com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e brandura, e não aqueles que se creem como os donos do mundo, da verdade, sendo o centro das atenções. Embora goze o homem de uma liberdade sem limites para pensar, estará ele sempre subordinado aos olhos de Deus, conforme perguntou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 834, se o homem é responsável pelo seu pensamento. E olha que responderam os imortais: ele é sim responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo sua justiça. Podendo o homem então fazer as suas escolhas para decidir e agir livremente, o monopólio será sempre de Deus, sempre. Ele
é o supremo administrador de todo o universo e de todas as vidas. De tudo que nos foi confiado, deveremos prestar conta um dia. A partir do que Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação: onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Assim responderam os bons amigos. Então, a consciência é o nosso tribunal. Nela trazemos a construção do bem e do mal, do menor ou maior apego às coisas deste mundo. Sendo Deus todo poder e bondade, os ateus e incrédulos mais endurecidos até poderiam se render às evidências de provas e sinais incontestáveis. Mas, caso isso acontecesse, fica aquela pergunta, né? Como está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Onde estaria, então, o mérito dessas pessoas que negam veementemente as suas obras, dizendo: se eu visse, não acreditaria, porque sei que isto é impossível. Como então desejar, meus amigos, converter aqueles mais céticos, ignorantes opositores, cujos corações não demonstram a mínima compaixão, o mínimo desdobramento de sentimento pelo sofrimento humano, sem lhes oferecer um pouco de amparo, consolo e entendimento, restituindo a esperança àqueles que perderam a sua fé no presente e no futuro? Que autoridade possui o materialismo para contestar a existência de Deus e de seus atributos, sem abandonarem o terreno de vossas vãs filosofias, de suas vazias concepções humanas? De que serviríeis por tudo isso quando ainda os seus olhos permanecem fechados, cegos, sem admitirem a fatalidade do progresso espiritual e moral? É difícil. Então, como nos diz Allan Kardec, o orgulho tem sido a catarata de suas vistas espirituais, impedindo-os de enxergarem os equívocos e enganos a que se entregam. Portanto, é preciso dar tempo ao tempo. Pois do que adiantaria apresentar a luz a um cego, não é mesmo? São imaturos ainda para compreenderem as divinas realidades. Como nos explica o nobre Allan Kardec, a maneira de um hábil médico que deverá investigar a causa de uma doença, será preciso também combatermos o egoísmo e o orgulho que reside na alma, fontes e raízes de todos os vícios que o homem tem engendrado para si. Temos aqui agora um trecho do filme chamado O Diário de um Espírito. Não sei se alguém já teve a oportunidade, é muito bonito este filme, que até mesmo é interpretado, né, ali pelo ator Carlos Vereza, que descreve sobre a vida do médico e espírita do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes, e médico, né, dos pobres, como era considerado. Quando então, numa reunião pública, notaremos ali inicialmente que está sendo feita uma prece de abertura e de reconhecida gratidão pelo ali personagem e ator Lúcio Mauro, que até mesmo já faleceu, né, em maio do ano de 2019. Então, nesse instante ali, um cidadão ele se apresenta, né, se levanta diante de Bezerra e dos assistentes, se declarando ateu. E pedindo então a palavra, ele começa a debater sobre o espiritismo com uma visível ironia e deboche, lançando então um desafio para Bezerra de Menezes. Vamos ver então este primeiro trecho
do vídeo em relação a este filme. Amai os vossos inimigos. Agradecemos a todos os bons espíritos de luzes que quiseram se comunicar conosco e lhes pedimos nos ajudar para que possamos desenvolver e orientar a todos através das instruções que nos deram e que possamos, ao final desta reunião, cada um de nós sair cada vez mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também, ao mesmo tempo, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que também pediram para assistir a nossa reunião, e aos quais rogamos a Deus toda a sua misericórdia. Graças a Deus. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Pessoal, nós damos aqui então uma pequena
pausa, né, pedindo agora observarem na sequência deste vídeo a brilhante réplica que o ilustre médico Dr. Bezerra lhe concedeu ao seu opositor ali com uma extrema tranquilidade e parcimônia, né? Explicando e pontuando para ele sobre aquelas levianas e infundadas objurgações proferidas contra a doutrina dos espíritos. Onde até mesmo veremos ao seu final deste vídeo, né, uma surpreendente expressão daquele ateu e materialista. Vamos ver então. Sim, meu irmão. Se é que posso chamá-lo, meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz. E aqueles que sem rumo, sem bússola na vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo, acontece isso, irmão. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que enregelados na dor, será que o materialismo acenou para eles com esperança? E as viúvas, órfãos, será que o materialismo apontou para eles a esperança também, para que não desfalecessem de dor, de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar? E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quinhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Ah, amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, e eu lhe pergunto ainda, o suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica é um vazio existencial. O que fica é um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó de sofrimentos neste planeta de expiação. E nós, espíritas, aceitaremos o rapto.
Bem, não há muito, né, que acrescentar depois de uma belíssima exposição como essa, né, e do filme, o trecho do filme. Pois assim como responderam os espíritos superiores a Allan Kardec, o Espiritismo se tornará uma crença popular, marcando uma nova era para a humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, muitas lutas terá a doutrina consoladora por Jesus, que enfrentar e sustentar, combatendo os homens de má fé e os seus detratores, mas a luz do bem prevalecerá entre os homens de boa vontade. E os contraditores e os orgulhosos, se achando cada vez mais sozinhos, distantes, serão forçados a pensar como todo o resto do mundo, sob pena ou risco de se tornarem ridículos. Agradeço a presença de todos que puderam aqui compartilhar conosco os estudos, pedindo uma vez mais que Deus nos guarde, nos envolva em seu carinho, abençoando todos os lares, todas as famílias. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.